Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui, Senhor. Obrigada pelo fôlego de vida, obrigada pelas tuas misericórdias que se renovaram esta manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Obrigada, meu Pai, por cuidar de nós, por nos proteger, por nos guardar, por nos livrar de todo mal, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos contemplado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Independente de toda a situação ao nosso redor, meu Pai, nós temos a certeza, a convicção de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós e também dos nossos, meu Pai. Nós te agradecemos por isso, Senhor, por este cuidado, por este carinho, por este amor, Senhor. Nós te agradecemos porque Tu és um Pai zeloso. Tu és um Pai que olha pelos teus, cuida, consola, repreende, exorta, assim como um pai, qualquer pai deveria fazer. Mas Tu és o melhor Pai que nós podemos encontrar. Tu és o melhor Pai que nós poderíamos ter. Nós te agradecemos por o Senhor ser um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão maravilhoso, soberano, imutável, santo. E mesmo assim, tem cuidado de cada um de nós. Meu Pai, nenhum homem neste mundo, por mais importante que ele venha a ser, por mais autoridade que ele possa ter nessa terra, meu Pai, ele não pode cuidar de tantas pessoas. Ele cuida malemar dos seus, meu Pai. Mas o Senhor não. O Senhor cuida de cada um, conhece o coração de cada um, sonda, esquadrinha a alma. O Senhor conhece as palavras que nós vamos proferir antes mesmo, meu Pai, dela chegar à nossa boca. Tu és um Deus poderoso, meu Pai, e nós te adoramos, nós te exaltamos e bendizemos o Teu nome por tudo o que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Pai, nesse instante eu quero te pedir que o Senhor venha tomar a direção das nossas vidas. Eu consagro essa live nas Tuas mãos, eu consagro a Ti, Senhor, mais uma vez as nossas vidas. Eu consagro a Ti, Senhor Deus, mais uma vez esse estudo, meu Pai. Eu te agradeço pela Tua palavra, eu te agradeço por inspirar, meu Pai, estes homens a escreverem, eu te agradeço por conservar, meu Pai, a Tua palavra todos esses anos, meu Deus, que o Teu Espírito, Senhor Deus, venha iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, que toda a sabedoria humana, que toda interpretação e entendimento humano, Senhor Deus, não venha prevalecer, mas que venha prevalecer tão somente a Tua vontade, Senhor. Eis-me aqui, Senhor Deus, me coloco nas Tuas mãos, Senhor. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas muitas falhas, as minhas muitas fraquezas, Senhor. Segura nas minhas mãos, abra os meus olhos espirituais, me conduz, meu Pai, no caminho correto, para que eu não venha pecar contra Ti, Senhor. Que nessa noite o Senhor venha usar a minha vida como o Senhor tem usado nas outras noites, usa a vida dos meus irmãos como o Senhor tem usado nas outras noites, que nós possamos, meu Pai, com o poder da Tua palavra, Senhor Deus, sermos renovados, sermos exortados, sermos consolados, sermos animados no Senhor, que nós possamos nessa noite, Senhor, ser curados, ser libertos, meu Pai, para a glória do Seu nome, Senhor Deus, faz o Teu querer. Aquilo que for da Tua vontade, meu Pai, pois aqui o Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade, meu Pai, nas nossas vidas. Entra agora, Senhor Deus, dentro dos nossos lares. Entra agora, meu Pai, nas nossas casas. Visita os nossos parentes, familiares. E mais do que visitar, Senhor, habita no coração de cada um, Senhor. Eu apresento nas Tuas mãos cada causa. Eu não sei as necessidades dos meus irmãos. Eu não sei, meu Pai, o que eles precisam, Senhor. Mas eu sei que o Senhor sabe. Eu sei que o Senhor conhece. Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Tu tens o nome de cada um na palma das Tuas mãos, Senhor. Nessa noite visita a causa de cada um. Aqueles que necessitam de uma porta de emprego, aqueles que necessitam, meu Pai, de saúde, aqueles que necessitam, meu Pai, de um renovo espiritual, seja qual for a necessidade, meu Pai, que o Senhor venha de encontro pelo poder da Tua palavra, Senhor Deus, e que ela venha, meu Pai, nessa noite render frutos, dar frutos, meu Pai, ainda mais
aleluia, de quanto ela já tem dado nas nossas vidas para a glória do seu nome, Senhor Deus. É o que eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já eu te agradeço. Amém. Boa noite, gente. Quem chegou aí agora, seja bem. Irmão Duda, paz do Senhor. Seja bem-vindo. Irmão Fábio. É muito estranho. Lucy, sejam bem-vindos. Hebreus capítulo 10. Obrigada. Amém. Bora. Bom, gente, como eu disse, esse capítulo é maravilhoso. É assim, é muito maravilhoso. Eu tava ansiosa para chegar no capítulo 11, mas esse capítulo 10 também é muito top. Com certeza a gente não vai conseguir ver ele todo hoje. Mas até onde Deus permitir nós vamos, e eu tenho certeza que vai ser bênção, porque a palavra de Deus é uma bênção. E tá muito calor aqui. Fui abandonado. Olha, vigia. Irmão Francisco, boa noite, seja bem-vindo. Kelson, Pai do Senhor. Gente, ó, seguinte, tem 79 pessoas, hoje tem um pouquinho mais de pessoas na live, mas eu vou tentar ler a rolagem menos possível. Tá bom? Então, se eu não responder, é porque é para não perder o foco aqui da palavra, tá bom? Sejam todos bem-vindos, acompanhem aí comigo, tá bom? Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Bom, já no versículo 1, nós podemos ver o autor aos Hebreus comparando mais uma vez a lei, a antiga aliança, o antigo concerto Pais Medeiros, com o novo concerto, com a nova aliança. E ele está dizendo assim, ó, a lei era uma sombra dos bens vindouros. Ele já disse isso, mas a gente vê que o autor aos Hebreus, ele trata de uma forma bem dinâmica. Ele fala sobre doutrina, ele fala sobre uma prática, ele fala sobre a antiga aliança e ele traz para a nova aliança, ele traz as profecias, algumas profecias que tinha no Antigo Testamento, para mostrar que Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento, desde a antiga aliança, ele já estava sendo prometido por Deus para os teus filhos, para os seus. Então a gente percebe que o autor aos Hebreus, ele é bem dinâmico. Ele, ao tempo todo, ele vem, traz uma doutrina, ele traz um ensinamento, ele traz uma exortação, ele traz um consolo, ele traz uma admoestação, e é muito dinâmica essa carta. No capítulo 10, no versículo 1, ele vem confirmando aquilo tudo que ele já tinha falado antes. Se a lei, ela era uma sombra de bens vindouros, ou seja, ela apontava para alguma coisa que havia de vir. A lei apontava para algo futuro, para algo vindouro. Era algo presente que apontava para algo que havia de vir. Se a lei fosse eficaz no sentido de perdoar pecados, no sentido de purificar os homens, ela não seria necessário ser oferecidos sacrifícios ano após ano. Se a lei, se a antiga aliança, se o antigo concerto fosse capaz de perdoar
o homem com um derramamento de sangue de animais, não era necessário uma nova aliança, não era necessário outro concerto, não era necessário que eles sacrificassem animais ano após ano. E no versículo 2 ele diz assim, doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de seus pecados. O que ele está falando? Olha, se no antigo concerto a purificação, o perdão de pecados fosse concedido pelo sangue de animais, por que eles não traziam, então, uma consciência pura? Por que eles não traziam, então, uma consciência tranquila? Sabe, todos os anos, eles tinham que ir ao templo no dia da expiação, oferecer sacrifícios para o Senhor por causa dos seus pecados. Eles eram obrigatoriamente pela lei, para serem perdoados, para serem remidos, eles tinham que oferecer sacrifícios. E porque aquilo não era suficiente, o autor aos Hebreus mesmo vai dizer no versículo 4, porque o sangue de animais não pode perdoar pecados. O sangue de animais não pode remir o homem, justificar o homem diante de Deus. Pastor Fernando, Pai, Senhor, seja bem-vindo. Heron, Pai, seja bem-vindo. Então, mas irmã Aline, então por que tinha? Se não era possível, se o sangue de um touro, se o sangue de um bezerro não purificava o homem, se o sangue de um animal não justificava um homem diante de Deus, por quê? Porque Deus estabeleceu essa lei? Porque Deus, o próprio Deus, deu ordem para que eles fizessem dessa forma. Na verdade, aquilo foi um tempo. Até o sacrifício do filho. Sim, a gente já falou sobre isso. Na verdade, desde o primeiro sacrifício que foi feito na Bíblia, o primeiro sacrifício que foi feito na Bíblia foi feito pelo próprio Deus. Desde o primeiro pecado, desde a queda, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia vai dizer que Deus vai cobrir a vergonha de Adão e Eva com pele de animais. Desde o primeiro pecado já houve derramamento de sangue. Desde a queda já houve derramamento de sangue. Oi, Ana, Pai Senhor, seja bem-vinda. Irmão Vando, sai da live e entre de novo para ver se para de travar. Então a gente observa que desde o primeiro pecado já houve derramamento de sangue. E na verdade tudo sempre apontou para Cristo. Era uma sombra. Lembra que eu estava falando que por que Deus então estabeleceu dessa forma? Eita Deus, eu nunca tinha observado isso. Oi Emily, sua linda. Por que Deus então estabeleceu dessa forma? Se o sangue de animais não perdoava, se o sangue de animais não podia justificar um homem, então por que Deus? Foi o próprio Deus que colocou dessa forma, que decidiu que fosse dessa forma. O próprio Deus sacrifica um animal desde o primeiro pecado, porque havia um tempo. Porque havia um tempo, era necessário um tempo. O autor O autor de Eclesiastes, ele vai dizer isso. Há um tempo determinado para todas as coisas e há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, Deus, ele estabeleceu um tempo. Enquanto o Messias não vinha, enquanto Jesus não assumisse a forma de homem, como é que os homens antes iam ser salvos? Como é que os homens antes teriam seus pecados perdoados, já que sangue de animais não perdoa? Então Deus estabeleceu desta forma para que, quando eles sacrificassem um animal, eles remetessem o seu pensamento, a sua fé no Messias que havia de vir.
vir. Então, da mesma forma que a gente sabe que tudo aquilo representava o Messias que já veio, eles também sabiam que tudo aquilo representava o Messias que havia de vir. É tanto que, desde a queda, Deus, ele diz para Adão e Eva que haveria um que pisaria na cabeça da serpente. Deus, desde o primeiro pecado, ele já está dizendo, olha, eu enviarei um Salvador. Desde a queda, Deus está dizendo, eu vou enviar aquele que há de perdoar o pecado dos homens. Desde o primeiro pecado, Deus está dizendo, eu vou enviar um que vai salvar a humanidade. Então a gente percebe que esse tempo do antigo concerto, ele foi um tempo estabelecido por Deus até o dia em que Jesus ele assumisse a forma de homem. Enquanto isso, os sacrifícios eram feitos, eram ofertados no templo ano após ano, como se fosse uma cobertura. Como se fosse uma cobertura, mas ainda não era a plenitude do que havia de vir. E Aline, o que é a plenitude? A plenitude não é o sangue de touro, a plenitude não é o sangue de bodes, a plenitude não é o sangue de animais, a plenitude é o sangue do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Onde eu parei? Versículo 3. Entretanto, nesses sacrifícios fazem recordação de pecados todos os anos. Irmãos, todo ano tinha lá o dia da expiação. Eu até marquei aqui o significado de expiação. Expiação significa purificação de crimes ou faltas cometidas. É um cumprimento de pena ou de castigo ou penitência. Irmão Cleão, Pai Senhor, seja bem-vindo. Ou seja, o dia da expiação é o dia em que eles iam lá se purificar. O dia da expiação é o dia que eles iam até o templo, isso mesmo, Duda, pagar pelos seus pecados. Só que eles não tinham a sua consciência purificada num sentido pleno, como nós podemos ter hoje, porque, como está escrito, o sangue de animais não podia perdoar pecados. Então, na verdade, além deles irem lá pagar, além deles irem lá cumprir, meus amigos e minhas amigas, eu vou sair porque não aguento mais todo o tempo explodir de tanto. Amém, Ana, vai descansar. Vai descansar, não fica mexendo na tela do celular não, porque dói ainda mais a cabeça. A minha barriga, amiga, está muito inchada, não aguento me sentar. Bom, vamos lá. Voltando onde eu parei. Sim, além deles irem todo ano fazer expiação pelos seus pecados, eles todos os anos eles tinham que lembrar dos seus pecados. É como se o pecado tivesse um dia de aniversário. Todo ano eles iam lá e se lembravam dos seus pecados. Todos os anos eles iam lá entregar sacrifícios, ofertas, holocaustos ao Senhor por causa dos seus pecados. É como se eles tirassem um dia do ano, dizendo assim, hoje eu pequei, eu fiz isso, e eu preciso ir lá me redimir, eu preciso ir lá pedir perdão, eu preciso ir lá me confessar, eu preciso que Deus ele me perdoe. Então, vinha à mente, à tona, todos os seus pecados. E é interessante que o autor aos Hebreus, no capítulo 8, e nesse mesmo capítulo mais para frente, acredito eu, que a gente ainda vai ver hoje, ele vai dizer que Deus, ele vai citar Jeremias, ele vai dizer que Deus, ele não se lembra dos pecados através do sangue de Cristo. Então, isso é uma coisa que o antigo pacto, que a antiga aliança, o antigo concerto, não proporcionava o homem.
Pecado é não cumprir os 10 mandamentos. Irmão Duda, os 10 mandamentos, nós entendemos que os 10 mandamentos faziam parte desse antigo concerto. Na nova aliança, as leis de Deus, pelo menos o que eu aprendo à luz da Bíblia, é o amor, é a justiça, são as obras. Estas são as leis de Deus, a lei do Espírito. Aqueles que andam em Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Então, quando a gente vive o amor a Deus, quando a gente vive o amor ao nosso semelhante, a gente está, não que nós sejamos melhor, mas a gente está acima de qualquer lei. Porque Paulo, ele escreve aos Gálatas, e quando ele fala a respeito do fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, longanimidade, temperança, fidelidade, mansidão, domínio próprio, esses frutos, que são 9, mas ele fala o fruto, porque nós temos que ter todos. O fruto do Espírito, o autor aos Gálatas, que é o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso, ele vai dizer: contra essas coisas não há lei. Boa noite, irmão Mário, seja bem-vindo. Então, nós, na antiga aliança, no antigo pacto, eles não tinham essa consciência limpa, essa consciência purificada, porque todos os anos eles tinham que ir lá pedir perdão pelos seus pecados novamente. Já na nova aliança, a Bíblia diz que Deus, ele não se lembra dos nossos pecados. No sentido, não é que Deus esquece, Deus perdeu a memória, a gente sabe que Deus é onisciente. Não é que Deus, ele passa a mão na nossa cabeça e deixa para lá. É que quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para a sua obra, quando nós cremos verdadeiramente em Cristo, nós acreditamos que nós fomos purificados através do seu sangue. E isso já aconteceu. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele tomou sobre si os nossos pecados e até as nossas iniquidades. Então, quando nós olhamos para Cristo, Deus, ele nos perdoa por causa do sacrifício de Cristo, não dos nossos, e não se lembra mais dos nossos pecados. Ou seja, ele não vai jogar na sua cara. Lembra o que você fez há 2 anos atrás? Lembra o que você fez no ano passado? Ele já te perdoou dos pecados que você cometeu e dos pecados que você ainda vai cometer. Mas, irmã Aline, então eu não preciso pedir perdão para Deus, eu não preciso me arrepender? Não, não é nesse sentido. Você precisa sim se arrepender e você precisa sim confessar os seus pecados diante de Deus e pedir perdão para Ele. E se colocar na presença dele. Para quê? Para você restaurar a comunhão com Deus. Por quê? Porque o pecado faz separação. Então, nós que somos cristãos, nós que cremos na obra redentora de Jesus Cristo, nós não pecamos voluntariamente. Nós não pecamos porque queremos. Nós não planejamos pecar. Nós não desejamos pecar. Não temos prazer no pecado. Mas isso não significa que nós não pecamos. A diferença é que quando nós pecamos, imediatamente o Espírito Santo de Deus, ele nos convence. Nós nos arrependemos, pedimos perdão e essa comunhão diante de Deus, ela é restaurada. Lembra que Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Qual é uma das funções, dos propósitos do sumo sacerdote? Reconciliar o homem com Deus. O papel do sumo sacerdote é resolver conflitos do homem com o próprio Deus. Então, irmãos, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quando nós pecamos, quando nós falhamos e nos colocamos diante da presença de Deus e pedimos perdão, Ele nos perdoa. Além dele nos perdoar, nós temos Jesus à sua destra, que é o sumo sacerdote, que é o nosso mediador. Ele não é só o nosso mediador, irmãos, ele é o nosso advogado. O apóstolo João, ele escreve nas suas epístolas, ele diz assim: olha, irmãos, filhinhos, não pequeis. Não pequeis. É o conselho de um cristão para outro cristão. Não peque. Se eu for te dar um conselho, o meu conselho vai ser: não peque.
Você sabe que é contra os princípios de Deus, você sabe que é contra a palavra de Deus, não peque contra Deus. Mas, se você pecar, se você pecou, saiba que você tem diante de Deus um advogado fiel e justo, Jesus Cristo. Então, a antiga aliança, ela não podia trazer essa libertação, esse alívio na alma, esse alívio no peito, sabe? Esse alívio de consciência, de saber que, poxa, eu me arrependi e Deus realmente me perdoou. Vamos continuar. Vamos continuar que eu acredito que mais pra frente a gente vai falar disso de novo. Oh, glória. Paz, Dani, seja bem-vinda. Irmão Flávio, boa noite, seja bem-vindo. A paz em tudo. Onde eu parei? Parei no versículo 3. Versículo 4 está escrito assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. É impossível. Eu já disse. E aqui está escrito, para vocês não pensarem que isso é coisa da minha cabeça, que foi eu que tirei, que eu que concluí dessa forma, que eu que interpretei dessa forma. Versículo 4 está escrito assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Versículo 5: por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Travou, já travou. Essa live é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Glória a Deus. Travou, gente. Travou para 3 pessoas já. Pode passar esse estudo para mim? Posso? Travou. Oi, Carmélio. Travou agora para mim. Tô esperando voltar. Gente, quando eu normalizar, vocês me avisam, por favor? Travou não. Eram falando que travou não. Como que trava para todo mundo, menos para um? Eu nem sabia que tava aqui. Aqui normal, pro Diego tá normal. Ai, meu Deus. Não sei onde, aqui normal. Tá ok pra mim? Sim, está normal. Normal. Tá normal, irmão Fábio, Pai Senhor. Tá normal, gente. Travou pra umas 4 pessoas, mas o restante tá normal. Boca de Deus na terra. Bom, então eu vou voltar. Peraí que eu vou limpar o jeito. Você viu? Esse Levi tá terrível. Vai, vamos lá, gente. Onde eu parei? Versículo 5. Vou ler de novo. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Versículo 6. Não te deleitastes em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ô, gente, lembra que eu falei que a carta aos Hebreus, a epístola aos Hebreus, é a carta do Novo Testamento que mais cita o Antigo. As pessoas falam, vocês anulam o Antigo Testamento, tem gente que fala, vocês amaldiçoam o Antigo Testamento. Jamais, gente, jamais. O Antigo Testamento é onde tudo começou. Gente, tá travado. Como assim? Eu vou fazer o seguinte, para quem travou, sai da live e entra de novo, eu espero vocês voltar. Ah, mas se tá travado, eles não vão ver, né? Só para quem tá normal.
Então, ó, o poeirão tá normal, Alexandre tá... Pra um monte de gente tá normal, mas pra um monte de gente tá travando, não tô entendendo. É o Goiás e Vanguarda, né, Felipe? Voltou. Não, vai falar isso dormir feliz. Ó, pro Fábio e pro Sérgio tava travado. Pra alguns não travaram, o Fábio e Sérgio. Sai e volta que fica legal. Obrigada, Fábio. Boa noite, Maline. Boa noite, irmão Garces. Eu tive que sair e voltar. Tem que sair do TikTok. É, então, pra boa parte não travou. Ah, lembrei o que eu tava falando. Foco. Vai. Vamos lá. Nós não anulamos de maneira nenhuma o Antigo Testamento, gente. O Antigo Testamento ele evidencia o Novo. O Antigo Testamento, eles têm a profecia, tem a sombra, tem as figuras do que a gente vê no Novo. Então a gente estava travada, voltei. Oi, Thelma. Então a gente não anula de maneira nenhuma o Antigo Testamento. Agora tem uma diferença em a gente crer no Antigo Testamento, a gente usar como algo histórico e inspirado por Deus e a gente viver o que estava escrito naquela época, para aquele povo, para aquele determinado povo. Ou você vive todo o Antigo Testamento ou você não vive. E para você viver todo o Antigo Testamento, aí volta tudo isso aqui que o autor aos Hebreus está dizendo que eram sombras. Então, a gente, de maneira nenhuma, a gente anula o Antigo Testamento. Muito pelo contrário. E o autor aos Hebreus é o autor do Novo Testamento que mais cita o Antigo Testamento. Ele cita Êxodo, ele cita Levítico, ele cita Deuteronômio, ele cita Jeremias, ele cita Salmos, vários salmos. Hebreus 1 explica isso. É verdade. A gente passou por isso, né? Quem tá aí, Felipe? Felipe? Não tá me ouvindo. Hebreus 1 explica isso. Então, ele já começa falando, né? Deus outra hora, outro tempo, antes, falava aos pais de várias maneiras pelos profetas. Agora, ele nos fala pelo Filho. Então, antes era de uma forma, era de um jeito, sim. E isso não quer dizer que a gente anula o que aconteceu. Não é porque a gente não vive daquela forma que a gente anula o que aconteceu. A diferença é que a gente sabe o que aconteceu, a gente conhece o que aconteceu por causa da palavra, só que a gente vive hoje uma nova aliança. A gente vive hoje a graça, uma vida com Cristo. E hoje nós vivemos o que Cristo falou. O que Deus falou pelo Filho. Nós vivemos hoje o que Deus revelou aos apóstolos. Nós vivemos hoje uma nova aliança. Nós não vivemos a sombra, nós não vivemos a figura. Nós vivemos uma realidade. E aqui no versículo 5, 6 e 7, o autor aos Hebreus, ele cita um salmo de Davi. Ele cita o salmo de número 40. Eu vou ler para vocês. Salmo de número 40. Tinha muitas coisas estranhas. Versículos 6 e 8. Oxe, eu tô em Jó. Jó... Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandonar esse Deus enorme. Olha só, é um salmo de Davi. Salmo 40, versículos 6 e 7. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse,
Eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. 6, 7, 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Olha aqui, tem várias coisas aqui interessantes. A primeira é um salmo de Davi. Não foi Jesus que escreveu esse salmo, foi o próprio Davi. Foi o próprio rei Davi que escreveu. E quando Davi ele escreve, naquele momento é como se ele estivesse falando dele mesmo. Ele estava retratando uma situação que estava acontecendo com ele mesmo. Só que quando ele está escrevendo, Deus usa o rei Davi já em profecia para falar acerca do Messias que havia de vir. Ele está falando como se fosse para ele mesmo, mas Deus estava usando o rei Davi como a sua oração, a sua escrita, como profecia acerca do Messias. Tanto que no versículo 5, 6, ele escreve assim, ó: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. E o autor aos Hebreus, ele muda um pouquinho. Ele coloca assim, ó: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. É como se aqui Jesus estivesse falando, um corpo me formaste. É como se no Salmo fosse uma profecia de Jesus, do Messias que ainda viria. E quando o autor aos Hebreus ele cita esse Salmo, ele está citando o Salmo como uma profecia já cumprida. Ele está citando o Salmo como uma profecia que já aconteceu. Ele está dizendo assim, um corpo me formaste. Aleluia. Paz, Márcia, seja bem-vinda. Não te deleitaste em holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tudo foi feito por isso mesmo, irmão Sérgio. Glória a Deus. Quando Davi, eu citei esse salmo ontem, salmo de número 51, quando Davi ele peca, quando Davi ele comete adultério, ele vai colocar um homem na frente da guerra para morrer. Oi, Veiga, paz do Senhor. Davi, ele entra na presença do Senhor. Paz, Luizito, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Quando Davi ele se coloca na presença do Senhor, paz, dona Simone, ele vai dizer assim, ele sabe o que ele fez, ele sabe que ele errou, ele sabe que ele falhou, não só contra os homens, mas também contra Deus. Ele sabe o tamanho do seu erro, ele sabe as consequências do seu erro. Por algum tempo ele tentou esconder, por algum tempo ele tentou fingir que nada aconteceu, amaciar o seu próprio ego, por algum tempo ele não quis assumir, mas ele viu que diante de Deus, dos olhos de Deus, ele não tinha como escapar. Ele planejou, ele teve tempo para pensar o que ele ia fazer com Betseba. Ele teve tempo suficiente para planejar, para chamar a mulher. E mesmo assim ele fez, sabendo que era errado. Depois de tudo que ele fez, sabendo que ele fez errado, ele planeja a morte do esposo dessa mulher. Por quê? Porque ninguém descobriu. Ninguém descobriu, ok. Só que agora a mulher está grávida. Ninguém sabia do que ele tinha feito. Opa, ninguém descobriu, deu certo. Só que agora a mulher tá grávida, vai esconder como? Vai jogar para debaixo do tapete como? Aí ele decide colocar Urias na frente da batalha para o homem morrer. E dá certo o seu plano. O plano de Davi deu super certo. Deu 100% certo. Aos olhos dele, aos olhos humanos. Porque uma coisa é os homens não estar vendo o que a gente está fazendo. Outra coisa é os olhos de Deus, que está sobre tudo e sobre todos. A Bíblia diz que enquanto ninguém via o que Davi estava fazendo, Deus, ele estava olhando. Um abismo chamou outro abismo. Verdade, Jonas. É forte. Deus estava vendo tudo que ele estava fazendo. E ele pode até ter pensado, ufa,
Ninguém tá sabendo, me safei. Deu tudo certo. Só que Deus manda o profeta Natan na casa dele. E todo mundo conhece a história. Aí ele vai se colocar na presença do Senhor. Talvez, se ele não tivesse ouvido a profecia do profeta Natan acerca de tudo aquilo que Deus faria como consequência daquilo que ele fez, talvez ele não tivesse arrependido, não sei. Porque quando as coisas dão tudo certo, é muito difícil a gente se arrepender, né? É o que ele fez. Ele se deitou com a mulher de outro e deu tudo certo. Não aconteceu nada. Então, o que ele fez? Ele foi pedir perdão para Deus na primeira vez? Ele foi pedir perdão para Deus? Existe um salmo na Bíblia de Davi orando a Deus, pedindo perdão para Deus antes de planejar a morte de Urias? Por quê? Porque ninguém viu. Porque ninguém sabia. Porque talvez na cabeça dele Deus estava muito ocupado vendo o que ele estava fazendo. Mas não foi assim. Depois que ele sabe que Deus viu tudo que ele fez, ele se coloca na presença de Deus. E ele vai dizer assim: Senhor, devolve a alegria da tua salvação. E o mais bonito é que ele fala assim: não me retires da tua presença e nem tires de mim o teu espírito. Por quê? Davi podia pedir tanta coisa. Davi era rico, ele podia falar assim: ó, tira tudo que eu tenho. Aliás, ele fala, né? Tira tudo que eu tenho. É basicamente isso que ele fala. Pode tirar tudo que eu tenho, eu aceito perder tudo, mas não o teu espírito. Aí no finalzinho do salmo, ele vai dizer assim: sacrifícios e ofertas e holocaustos não te agradam. Eu vou ler porque é muito mais bonito ler. Eu já abri aqui no Salmo 51. Salmo 51, versículo 16. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário te daria. E não te agradas de holocaustos, sacrifícios a Deus. Boa noite, Roberci e irmão Adelmo. Olha, antes de eu ler o 17, olha que maravilhoso aqui, ó. Davi está dizendo: sacrifícios e holocaustos não te comprazes. Ele está vivendo a dispensação da lei. Só que ele sabe que o pecado dele foi tão doído no coração de Deus que ele, ainda que ele oferecesse milhões de ofertas, sacrifícios e holocaustos, não seria suficiente para que ele fosse perdoado. Aí no versículo 17 ele diz assim, ó: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aleluia. Irmãos, vocês têm noção? Deus pode desprezar uma oferta. Deus pode desprezar um sacrifício. Deus pode desprezar desprezou a oferta de Caim. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Deus pode rejeitar uma oferta, Deus pode rejeitar um sacrifício, Deus pode rejeitar um holocausto, mas se tem uma coisa que Deus não rejeita, na antiga aliança, na nova aliança, seja qual for o tempo, é um coração quebrantado, é um coração contrito, é um coração sincero e verdadeiro diante da sua presença. Aleluia! 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 Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado diante da sua presença. Hoje nós temos os nossos pecados perdoados pelo sangue de Cristo. Deus não se lembra deles. E quando nós falhamos, quando nós pecamos, nós podemos entrar diante da presença de Deus, sabendo que nós temos um sumo sacerdote, advogado fiel e justo, diante de Deus, intercedendo por cada um de nós. Aleluia!
e podemos entrar nessa presença, diante do trono da graça, e poder pedir perdão. E essa comunhão com Deus, ela ser restaurada novamente. Com certeza não, Alex. A live não é sobre esse tema, eu nem quero entrar nesse tema aqui na live, mas com certeza aquela mulher não tinha o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos lá. Onde nós paramos? A Bíblia diz que quem anda em espírito vive também em espírito. Quem anda em espírito se inclina para as coisas do espírito. Gente, o que aquela mulher fez, ela pode ter algum problema, tanto que ela está internada, mas Deus não era, pode ter certeza. Deus jamais ele vai mandar a gente fazer alguma coisa que vá contra a sua própria palavra. Eu vou beber mais água, peraí. Hoje tá muito calor aqui, muito. Nós paramos no versículo 6. Versículo 7. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Um abraço pro Cleitinho. Vou mandar, Cleon. Obrigada pelos presentes. Gente, boa noite, Genil Silva. Gente, como eu disse, Davi escreveu o Salmo 40, mas é como se fosse uma profecia. É como se fosse, não, é uma profecia. E no versículo 7 ele diz assim, ó: eis, aqui estou eu, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E a gente sabe que Jesus, ele assumiu a forma de homem, e como homem, ele estava sujeito aos mesmos desejos que nós. Como homem, ele estava sujeito aos mesmos erros que nós. Irmãos, se Jesus em algum momento falhasse, claro que ele não poderia, talvez alguém vai tomar isso como uma heresia, mas se Jesus em algum tempo falhasse, ele falharia como homem. Ele assumiu a forma de homem. Ele era homem. Ele foi tentado. Ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu cansaço, ele teve sono, ele chorou, ele teve compaixão, ele teve sentimentos. Ele tem ainda. Mas como homem, como eu e você, a gente às vezes sente raiva, sente ira e acaba falhando e acaba errando. Jesus, ele ficou irado, mas ele não pecou. Jesus ficou irado. O que ele fez lá quando ele entra no templo e eles transformaram a casa de Deus em um comércio? Ah, mas ali Jesus pecou ali. Não, Jesus não pecou. Mas ele diz, a casa do meu pai é chamada casa de oração. E eles estavam fazendo a casa do pai um comércio. Eu já expliquei isso aqui. Eles pecavam o ano inteiro e no dia da expiação eles iam lá e compravam um bode, compravam uma pombinha, compravam uma rolinha, compravam um carneiro, um touro lá e pronto, estava pago. Dentro do templo. Comércio. Ah, eu não preciso cuidar de animal nenhum, não preciso tratar de animal nenhum. Quando chegar no dia da expiação, eu vou lá e compro, no templo tem para vender, e eu vou lá e eu faço, eu oferto. Jesus, ele vendo tudo isso. Então, Jesus, ele sofreu as mesmas fraquezas que nós. Travou de novo, meu povo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo?
Ele passou ali, ó. Ali. Xi travou. Pro Adel não travou, pro Carmelo tá normal. Pro Fábio tá normal. Pro Sérgio tá normal. Vamos continuar. Esqueci onde eu parei de novo. Eita, que tá travando pra mim. Gente! Galera, sai. Isso, sai da live e volta. Até esqueci onde eu parei. Tem dinheiro aqui, ó. Ele tá aqui. Ah, lembrei. Jesus, ele assumiu a forma de homem. E como homem, ele estava sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Mas ele não pecou. Ele não errou. Ele não falhou. Ele obedeceu. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 8. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Versículo 9, não acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Tá aqui na fumaça. Já saí, agora é só voltar. Ali, tá atrás do Tinha que ser o Fábio, daqui a pouco ele vai mandar, eu sou inocente. Ai, Jeová. Bom, essa parte acredita que já está toda explicada. Vamos para o versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Sereia do TikTok, pai, seja bem-vindo. Mas sou inocente. Ô, gente, eu grifei, eu estava lendo agora há pouco, e eu fui grifando todas as vezes, só nesse capítulo, em que o autor aos Hebreus, ele vai dizer uma vez por todas, ou para sempre, ou uma única vez. Ele está enfatizando várias e várias vezes, desde o primeiro capítulo, mas aqui, só aqui no capítulo 10, várias vezes ele vai dizer que o sacrifício de Cristo, ele é perfeito, ele é eficaz, ele é superior. Nós acabamos de ver ele falando nos primeiros versículos, nos primeiros 4 versículos, que antes era oferecido ofertas, sacrifícios, ano após ano. Por quê? Porque não era suficiente, porque ainda não era perfeito, porque ainda era uma sombra das coisas vindouras. Mas Jesus Cristo, ele se ofereceu uma única vez, de uma vez por todas. Foi suficiente, foi perfeito, foi eficaz. Não é necessário ele se oferecer de novo, não é necessário derramamento de sangue nem do próprio Jesus e nem de nenhum outro sacrifício. Nessa vontade é que temos sido santificados, nós somos santificados pelo sangue de Jesus Cristo. Aline, se Jesus já nos santificou uma vez, se Jesus ele já nos purificou uma vez, se Jesus já derramou o seu sangue uma única vez, de uma vez só, e foi suficiente para nos perdoar, foi suficiente para nos remir, foi suficiente para nos justificar diante de Deus, então agora a gente não precisa fazer mais nada, a gente não precisa buscar a santidade. Não é dessa forma. Ele nos santificou e agora a manutenção dessa santidade é por nossa conta. Ele nos purificou. Agora nós temos que seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, nós podemos agora
ter acesso ao Pai, sabendo que nós já fomos santificados, que Jesus Cristo, ele já nos perdoou. Agora nós buscamos a manutenção dessa santidade, dessa santificação que Jesus Cristo ele conquistou para nós. Nós somos santificados pelo seu sangue. Nós somos redimidos pelo seu sangue. Nós somos perdoados pelo seu sangue. Nós somos justificados pelo seu sangue. Agora nós vivemos de acordo com isso. Irmãos, se nós fomos santificados, se nós fomos justificados, agora como é que nós vamos andar se nós somos santos? Agora, como é que nós vamos viver se nós somos santos? Nós somos santos. Aline, você está falando que nós somos perfeitos, agora quando a gente morrer, vão fazer uma estátua e vão orar. Não, santo é separado para Deus. Nós somos separados por Deus e separados para Deus. Nós fomos chamados, nós somos escolhidos por Deus e santificados. E agora nós buscamos a santificação dia após dia, sabendo que nós temos acesso direto ao trono da graça. Por quê? Mediante a oferta de Jesus Cristo. Irmãos, se não fosse a oferta de Jesus Cristo, não teria como. Imagina a gente na antiga aliança. Todo ano oferecendo oferta, oferecendo sacrifício, sabendo que nós não éramos santificados, que nós não éramos perdoados. Hoje, nós sabemos que nós já fomos perdoados, que nós já fomos santificados, que nós já fomos justificados. E isso nos traz alegria, isso nos traz ânimo, isso nos traz paz, isso nos traz esperança, isso nos traz vontade de viver segundo a vontade de Deus. Não tem, pelo menos, quanto mais eu olho para a Bíblia, quanto mais eu entendo a misericórdia, a graça de Deus, o seu perdão, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quanto mais eu olho para isso, mais eu entendo que não tem como eu viver na prática do pecado voluntariamente. Não tem como. Por quê? Porque eu quero viver de acordo com aquilo que Deus me chamou para ser. Então, eu acho muito melhor, eu acho muito mais edificante nós pregarmos a mensagem da cruz como de fato ela é e deixar que a própria mensagem da cruz liberte o homem, transforme o homem, renove o homem, santifique o homem. Não sou eu que vou falar, você não tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, isso é pecado. Algumas coisas é muito claro na Bíblia e a gente pode aconselhar. Só que você só vai saber o que cabe a você fazer, o que é lícito a você fazer ou não, conforme você for conhecendo a Deus. E Aline, como é que eu conheço a Deus? Conhecendo a sua palavra. Não tem como você conhecer a Deus se você não conhece a palavra. Não tem como. Você precisa conhecer a palavra, porque tudo que Deus fez, tudo que Deus trouxe à existência, como Deus trabalha, a forma de Deus agir, a forma de Deus separar, chamar um homem, trabalhar na vida de um homem, está escrito na palavra. Irmão, Pastor Fernando, obrigada, Deus abençoe. Aleluia, palavra, palavra e palavra. Todas as coisas Deus trouxe à existência pelo poder da sua palavra. Aleluia. Vamos lá, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Ô glória! Nunca, olha só, o sumo sacerdote, eles ofereciam sacrifícios ano após ano, mas nunca, jamais podem remover pecados. Sim, nós somos sacerdotes. Nós vamos falar sobre isso no capítulo 10. Acredito que só depois do versículo 19 a gente vai falar mais sobre isso de novo, Duda. Mas vamos lá, versículo 12. Jesus, porém, aleluia, tendo oferecido
para sempre, ou para sempre de novo. Nós acabamos de ver no versículo 10, de uma vez por todas. No versículo 12, para sempre. Um único sacrifício pelos pecados assentou-se à destra de Deus. Aleluia. Gente, tem um segredinho aqui nesse versículo. Muito lindo. Ele fala assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Olha só, os pecados de animais não podia perdoar. Pecado, a gente já viu isso, já falei isso milhares e milhares de vezes. E o sacrifício de Cristo é tão perfeito, tão eficaz, que uma única vez foi suficiente para perdoar o pecado de todos que já passaram, os que vão vir, os nossos, do primeiro homem até o último homem. Só que ele fala assim, assentou-se à destra de Deus. Sabe qual é o segredinho nesse versículo, gente? Quando o autor fala assentou-se à destra de Deus, ele está dizendo que Jesus já fez o que ele tinha que fazer. É que nem quando em Gênesis capítulo 2, Deus, ele depois de ter feito tudo, ele vai descansar das suas obras. Por que que Deus descansa? Porque ele está cansado? Porque ele está fadigado? Porque ele precisa recuperar as energias? Não. Deus descansa porque tudo aquilo que ele precisava fazer, tudo aquilo que devia ser trazido à existência, ele já trouxe. Então, no sétimo dia, ele descansa das suas obras. Ele já fez o que ele tinha para fazer. Tudo ele formou, ele criou, ele trouxe à existência. Agora, ele descansa das suas obras. Aqui, o autor aos Hebreus, ele está dizendo assim, ó, assentou-se à destra de Deus. Quando um sumo sacerdote, ele entrava no templo, quando o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santo e no lugar santíssimo, ele estava em pé. Por que que ele estava em pé? Porque ele precisava fazer tudo o que ele tinha que para fazer em pé. Ele precisava fazer a imposição de mãos sobre o sacrifício, como o que simbolizava a transferência dos pecados do povo, dos seus próprios pecados para aquele animal. Quando ele fazia tudo isso, ele fazia em pé. Quando ele entrava no lugar santíssimo, ele fazia isso em pé. Quando ele impunha a mão sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, ele fazia isso em pé. Enquanto ele estava trabalhando, ele estava em pé. Enquanto ele estava pedindo perdão, enquanto ele estava confessando os pecados, enquanto ele estava trabalhando, literalmente ele estava em pé. Depois ele terminava e ele ia descansar. O autor aos Hebreus, ele está dizendo que Jesus assentou-se à destra de Deus. Sabe por quê? Porque todo aquele trabalho de transferência de pecado, todo aquele trabalho, aquele ritual, todo aquele trabalho de cumprimento da lei, todo aquele trabalho, aleluia, de remissão, de perdão, de expiação de pecados, ele já fez. Ele já fez, ele já concluiu, está feito, está consumado. Tetelestai. Aninha Campos, seja bem-vinda, paz do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. 3 não. Irmã, boa noite. Queria saber qual a diferença entre pecado e iniquidade. Aparecido, boa noite, paz do Senhor, seja bem-vindo. Iniquidade é um pecado, só que é quando você sabe que é pecado, você conhece a palavra, você sabe que é contra os princípios de Deus e você continua fazendo voluntariamente, você continua praticando, você vive na prática do pecado. Viver na prática do pecado
é iniquidade. O pecado é você errar, é você falhar, você se colocar diante da presença de Deus, você se arrepender, pedir perdão, não fazer mais. Iniquidade é diferente. Iniquidade é quando você vive na prática do pecado, mesmo conhecendo a verdade. Versículo 13. Ai, que versículo maravilhoso. Ó, ele assentou-se à destra de Deus. Versículo 13. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus está à destra do Pai, assentou-se à destra do Pai, aguardando daí em diante até o dia em que os seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Quais são os inimigos dele? A morte, Satanás, o pecado, e todos esses inimigos, ele de certa forma ele já venceu. Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Irmãos, Jesus, ele matou a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. Jesus, ele venceu os seus inimigos na cruz do Calvário. Mas há de chegar um dia em que tudo isso vai ser completamente aniquilado. Satanás vai ser lançado no lago de fogo. A morte não vai mais ter morte. Aleluia! Não vai mais existir a morte. Hoje, se nós morremos em Cristo. Nós temos a esperança, como diz o apóstolo Paulo, de sermos ressuscitados para estar com o próprio Cristo. Irmão Alex, paz do Senhor, seja bem-vindo. Mas há de chegar um dia que não vai ter mais morte. Há de chegar um dia que Satanás não vai mais importunar ninguém, que você não vai precisar se revestir de toda a armadura de Deus contra as astutas ciladas do diabo. Por quê? Porque ele já vai ter sido aniquilado de uma vez por todas. Há de chegar um dia que você não vai ter mais que se revestir no Senhor e na força do seu poder para lutar contra o pecado, porque o pecado não vai ter mais efeito nenhum. Há de chegar um dia, aleluia, que todos os inimigos de Cristo estarão literalmente debaixo dos teus pés. Aleluia. Aleluia. Versículo... Eita, 20 para meia-noite já. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Mais uma vez. Para sempre. Versículo 10, uma vez por todas. Versículo 12, para sempre. Versículo 14, para sempre. Eu marquei aqui no capítulo 9, versículo 26, ele fala, se manifestou uma vez por todas. Então, ele enfatiza várias e várias vezes para que ninguém esqueça. O sacrifício de Cristo foi suficiente, perfeito e eficaz. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? Estão sendo santificados. No versículo 10, ele fala, temos sido santificados. No versículo 14, ele fala, estão sendo santificados. Porque existe o processo, o nosso processo. Quando a gente foi na carta aos Efésios, a gente estudou na carta aos Efésios e a gente viu que a vontade soberana de Deus não anula o que a gente tem que fazer. Não anula o nosso dever. Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. A gente anda de acordo com aquilo que está escrito. Então, nós fomos santificados e estamos sendo santificados. Versículo 15.
Edisto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito. Agora, ele vai citar de novo o profeta Jeremias. Ele vai citar aqui novamente o profeta Jeremias. E o mesmo texto que ele cita em Hebreus capítulo 8, e é o texto que está em Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34, se eu não me engano. Ele vai citar o mesmo texto. Uma coisa que é interessante, como eu disse, ainda que é Antigo Testamento, ainda que é o Antigo Concerto, nós não anulamos. Por quê? Porque nós sabemos que tudo que está escrito apontava para Cristo. E mais do que isso, está escrito aqui, ó, Edisto nos dá testemunho também. Quem é que dá testemunho? Ele vai citar as palavras do profeta Jeremias, mas ele não vai falar que foi o profeta Jeremias. Ele não vai dizer, ó, disto nos dá testemunho também o profeta Jeremias. Ele vai dizer assim, ó, disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Sabe o que ele está dizendo? Que quem usou o profeta Jeremias foi o Espírito Santo. Quem falou pela boca do profeta Jeremias foi o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus, gente. Então, ele está dizendo, Deus usou o profeta. Ele não está dizendo, foi Jeremias que disse. Ele está dizendo, foi o Espírito Santo. Ele testemunha. E qual é o testemunho? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Aline, qual que são as leis? Já falei, as leis de Deus. É a lei do Espírito, amor, justiça. Irmão, justiça é uma lei de Deus. Justiça é o próprio Deus. E o próprio Jesus, ele vai dizer assim, ó, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 18. Ora, onde há remissão destes, não há oferta pelo pecado. Deixa eu ver como tá isso aqui. Onde há remissão destes, não há oferta pelo pecado. Irmãos, se Deus perdoou nossos pecados através de Jesus Cristo, através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, não há mais a necessidade de nós oferecermos sacrifícios, holocaustos, ofertas. Não há necessidade, sabe, de ficar fazendo promessa. Não há necessidade de ficar fazendo propósito. Se Deus fizer isso, eu vou pagar com tal coisa. Não é essa a necessidade, gente. Os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário e Deus, ele não se lembrará mais. Então, qual a necessidade de oferecer ofertas e sacrifícios pelos pecados que Deus já perdoou? Deus já perdoou de uma vez por todas, para sempre, de uma vez só, único, eficaz, suficiente, perfeito. Deus já perdoou. Não há necessidade, irmãos, de vocês, de nós entregarmos sacrifícios, ofertas, de ano após ano. Nós temos hoje, concedido por Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo e do seu Espírito, a nossa consciência purificada. Porque dos nossos pecados, ele não se lembra mais. Sou taxado de louco por falar isso. Se eu falar isso num vídeo, eu também serei. É que aqui só fica os que
Os que gostam de mim. Mas se eu postar um vídeo falando isso, eu sei que eu também serei. Mas eu não ligo não. Tá escrito? Tá escrito e a gente tem que... Paulo disse assim, por acaso eu procuro agradar homens ou a Cristo? Se eu procuro agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Nélio, paz do Senhor, seja bem-vindo. Gente, eu vou parar no versículo 18. E a gente, amanhã não, sábado a gente vai dar continuidade no versículo 19, que amanhã tem uma live um pouco diferente. Eu não tenho nada contra a fé de ninguém. Eu jamais seria desrespeitosa com a fé de alguém, independente de quem seja, embora eu conheça a verdade e exponha a verdade. Mas desrespeito, ofensa, isso jamais eu faria. Mas, por exemplo, nós sabemos que há alguns irmãos em Cristo que fazem sacrifícios, que sobem uma escadaria de joelhos. Os seus corpos são dilacerados. Existem algumas pessoas que entregam oferendas, que entregam tanta coisa, irmãos. Tanta coisa. Vai na praia, dia de virada de ano, do dia 31 para o dia 1º, e você vai ver tanta oferenda, tanta coisa, que as pessoas dizem ser para Deus, ser para os santos, sendo que não há necessidade disso. Não há necessidade disso, irmãos. Deus não quer. O salmista Davi, que vivia na dispensação da lei, o salmista Davi, que vivia no antigo pacto, na antiga aliança, ele vai dizer que Deus, ele não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, que sacrifícios e holocaustos não agradaria a Deus tanto quanto um coração quebrantado, um coração contrito, porque hoje, na nova aliança, depois de Jesus ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário, as pessoas derramam o seu próprio sangue. Não tem sentido, gente. É desnecessário. É desnecessário. Deus não vai te amar mais ou te amar menos se você fizer isso ou se você deixar de fazer isso. Deus não vai te amar. Deus não vai amar a Aline mais do que ele ama a Lucy, porque a Aline está aqui pregando a palavra. Deus não vai amar mais o irmão Alex do que a irmã Aline, porque o irmão Alex ajuda alguém na rua. Gente, o amor de Deus é incondicional. As nossas obras diante de Deus, se não forem as obras do próprio Deus, elas são um trapo de imundícia. Elas não servem de nada. Elas não servem para nada. Elas serão queimadas no fogo. É tão mais bíblico. Eu não vou dizer que é mais bonito, eu não vou dizer que é melhor, eu não vou dizer que tem que ser assim, mas eu vou dizer, é tão bíblico nós entregarmos o nosso corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus não quer que você venha dilacerar o seu corpo, que você venha ferir o seu corpo, que você venha mutilar o seu corpo, que você venha se castigar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
e pelas suas pisaduras, nós fomos o que, irmãos? Nós fomos sarados. Nós fomos sarados. Não há necessidade de nós entregarmos ofertas, sacrifícios, holocaustos por aquilo que Deus já nos perdoou de uma vez por todas. Irmã Aline, eu errei. Eu falei. Eu pequei contra Deus. O que eu faço? Se coloca na presença dele. Fala com ele. Confessa teu pecado a ele. Peça perdão. Peça que ele, através do seu espírito, te dê força para que você não cometa mais o mesmo erro, para que você não cometa mais o mesmo pecado. Se revista no Senhor, na força do seu poder. Medite na sua palavra dia e noite. E Deus estará contigo do mesmo jeito. A gente tem o exemplo do filho pródigo. Ele falhou, ele errou, ele saiu da casa do pai. Mas quando ele voltou, pediu perdão. Ele houve uma metanoia. Ele se arrependeu. Ele mudou o pensamento para depois isso refletir nas suas atitudes. Ele vai dizer assim: eu vou até a casa do meu pai e vou dizer: pequei contra o céu e contra ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se arrependeu. O segundo passo, depois dele se arrepender, é ir até o pai. Confessar ao pai o seu pecado, o seu erro e pedir perdão. E quando ele faz isso, a Bíblia vai dizer que o pai o recebe de braços abertos. Irmãos, o pai não fala assim: não, você errou, eu não quero mais você aqui. Talvez se fosse um de nós. Não, você errou. Olha o que você quis. Olha o que você desejou minha morte. Porque a gente sabe que para o filho receber os bens, a herança, o pai tinha que morrer. Talvez se fosse um de nós, não quero mais nem olhar para sua cara. Você não é mais meu filho. Mas o pai da parábola, e a gente sabe que Jesus ele estava falando a respeito do nosso Deus, ele faz até uma festa. Não é que ele passa a mão e você pode pecar à vontade. É que aonde há arrependimento genuíno, há perdão verdadeiro. Aonde há arrependimento genuíno, há perdão genuíno. Amém? Ele ficou, nós ficamos conversando e ele viu alguma sniper, mano. Sem mentira nenhuma. Dei capa no seu irmão, foi? Amém. Tomei. Tem costa. Aline, tu és um dos instrumentos. Aline, e tu és um dos instrumentos dele nesse nosso planeta. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. O homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Se esse é o propósito de Deus, se essa é a obra de Deus, para que eu ande nela, a glória continua sendo de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Gente, alguém quer orar para encerrar? De boa, mano. Pode ficar me matando, mas eu... Pode ficar me matando. Mas eu não vou te... Alguém quer orar? Me ajuda. Alguém vai orar? Ih, mano, eu que tô inútil. Oxe, o cara matou 88. A paz, Manuel, seja bem-vindo. Ore pela minha família. Amém, Larissa. Eu? Ore por mim. Eu sei que você ia subir para orar.
Amém. Eu vou pelos projetos. Então eu vou orar. Ninguém se habilitou? Eu vou orar e a gente vai encerrar. Gente, amanhã a live vai ser mais cedo, tá? Vai ser 1 hora mais cedo. Vai ser às 21 horas, 1 hora mais cedo. Eu vou sair do salão umas 8 horas, eu acho, só amanhã. Mas 9 horas eu estarei aqui, se Deus permitir, pra gente começar a live, tá bom? Oi, Suelen. Poxa, chegou no final mesmo. Alô? Olha, Aline, tu vai ter que me levar para o hospital para fazer a cirurgia no dedo. Bati tanto na tela do celular aqui, de que deu curtida aí, que eu quebrei tudo. 56 mil curtidas foi só dele. Entendeu? Então, é isso aí, Aline. Agora, falando sério aqui, mas cada dia que a gente vê na tua live, a gente aprende cada dia mais contigo. Não contigo, mas com o Espírito Santo através de você. Não Né? entendi. E tô falando aqui que cada dia que a gente vê na tua live, a gente aprende mais, muito mais, através do Espírito Santo te usando, através de Deus te usando. Muita pessoa está tirando aquele medo de servir a Deus e está servindo por amor, entendeu? Tá tirando, tem muita gente que está arrancando aquele peso, aquele fardo que muitos por aí pregam e botam nas costas das pessoas, e aí chegou o Evangelho de Cristo, verdadeiro, puro, suave, sensível. É ouvindo que se aprende, gritando só dá martelada. Então, todo mundo aqui, eu tenho certeza que todos nessa rolagem, hoje e todo dia que estiver aqui, aprenderam cada dia mais e sentiram a presença de Deus falando. Então, é isso que eu falo. Quando o Evangelho entra, cara, o Evangelho ele liberta aquele peso, ele tira aquele medo, ele tira aquele pavor, porque o liberta, o Evangelho ele mostra o que é certo e o que é errado. Aí é que nem tu falou, a iniquidade, né? E pecado. Então, isso aí que a gente vai decidir o que, é que a gente vai escolher fazer. Né? Se a gente vai se entregar completamente ao Espírito, ou, né? E é isso. Cada vez mais aprendendo. E espero também que as pessoas cada vez mais parem para refletir que o Evangelho, nessa carga pesada que muitos botam por aí, não, viu, gente? Então, vou orar por vocês aí também. Peço que todo mundo depois aí, se quiser orar por mim, ora por mim aí. E é isso. Vamos orar um pelos outros aí. E agradecer todo dia que Deus ele dá um fôlego de vida para nós todo dia. Ele está deixando o nosso coração bater e palpitar, né? De vontade, de cada dia mais querer aprender mais dele, porque todo dia a gente tem que estar aprendendo, cada dia mais. E é bom quando Deus coloca pessoas que realmente ensinam o que é verdadeiro. A gente traz aquele momento de paz, entendeu? A gente realmente tem paz, porque tem cada pregação hoje que a gente vê por aí que entra com paz e sai zangada. Mas é isso mesmo, então deixa eu orar. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento. Estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez reunidos em Teu nome, Pai. Para dizer, Senhor Deus, o quanto Tu és grande, Pai. Para dizer que tudo que Tu sofreu foi por nós, Pai. Para que nós podemos, Senhor Deus, ter aquela chance, Pai. Aquele privilégio que o Senhor deu a nós de ter nossa salvação, Pai. Pai amado, que nós não podemos deixar escapar isso de nossas mãos. Para que nós andemos cada vez mais firme na verdade, mais firme no conhecimento. Pai amado, que nós venhamos ser cada dia mais humildes, Pai. Senhor Deus, eu também peço por mim agora, Senhor Deus, mais paciência, Pai. E controle, Senhor Deus, porque às vezes só Deus. Mas eu lhe peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe cada um que está aqui, porque eu sei que eles já estão abençoados, Pai. Só em ouvir tua palavra, eles já estão cheios. Mas eu, Senhor Deus, eu peço humildemente, Senhor Deus, se for da tua vontade, Pai. Abra a mente cada vez mais das pessoas. Coloque cada vez mais o temor e não o medo, Senhor Deus, no coração das pessoas. Pai amado, mostre para as pessoas, Senhor Deus, que a vida, Pai, para te servir não é tão complicada que muitos complicam. Por isso que o teu caminho hoje, Senhor Deus, o seu caminho hoje está inflamado, Pai, porque há tanto espinho que estão colocando, tanto peso, Pai.
Em nome do Senhor Jesus, todo fardo pesado, toda agonia, toda tristeza, toda dor, toda mágoa, todo pensamento negativo, aquele pensamento difícil que as pessoas falam que não vai conseguir, Pai amado, mas eu sei que o Senhor está presente na vida de cada um. E em nome do Senhor Jesus, te peço humildemente, Senhor Deus, cuide, ande de mão dada com ele, Pai. Não solte, não deixe as ovelhas agarradas, Senhor Deus. Porque tu és Deus nas alturas, tu és Deus em todo momento, meu Senhor. Eu te agradeço. E agradeço também por todos aqui, Pai. Amém. Amém, Aline. Obrigada, Aline, por essa cena aqui. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Gente, eu vou. Fui o primeiro a entrar e vou sair. Jonas hoje estava na porta, derrubou a Edjane na porta. Gente, tenham uma ótima noite de descanso. Obrigada a vocês todos pelos presentes, por tudo. Por estarem aqui, por participarem, por cooperarem, por tudo. Eu só posso agradecer a Deus, eu só posso louvar a Deus por ter vocês. Entrei primeiro, só vou sair às 3 da manhã. Quando eu fechar aqui, abre uma live, ô Jonas, que a gente vai pra lá. Força firme, paz, o Senhor chegou literalmente na hora do amém. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui às 21 horas. Agora eu fui.